Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança 5 exigências que o Messias deixou claro em sua mensagem para que nós entrássemos na Nova Aliança. Nossa, irmão, mas tem exigência para viver na Nova Aliança? Tem, é claro que tem. E o Messias deixou muito clara as exigências em suas mensagens. Só que, infelizmente, está encoberto por enganos e fermentos de homens que manipulam a verdade. A verdade que o Messias trouxe, desde quando ele trouxe essas verdades, elas nunca foram aceitas. Tanto não foram aceitas que o mataram. E depois, você acha que iriam pegar as suas palavras e trazerem para o restante da humanidade como foi de fato dito? É claro que não. Manipularam as suas palavras através de epígrafes, capítulos, versículos, né? Colocando o Novo Testamento começando lá em Mateus, para que as pessoas não entendessem que ali é velha aliança ainda, não é nova. E com isso as pessoas vivem na velha aliança como sendo nova. É um grande fermento e engano esse que o sistema religioso dá para as pessoas beberem. É um vinho da Babilônia, é um vinho que fermenta, que manipula a verdade. Com isso as pessoas não encontram a porta de saída para viverem de fato a nova aliança que o Pai quer fazer com a humanidade, que é o que Paulo fala em Hebreus 8. O que é a nova aliança lá em Hebreus 8 que ele fala? Que ele colocaria a sua lei em nosso entendimento para que não precisasse mais que ninguém ficasse falando ao seu irmão: você conhece a Deus, porque ninguém mais falaria. Por que não falaria? Porque agora a verdade do Pai, a sua lei estando em nós, nós não seríamos mais hipócritas, nós não seríamos mais atores. O Pai não precisaria mais de pessoas que ficassem pintando para o mundo uma santidade, mas nós seríamos de fato santos. Olhe para o lado. Você acha que as pessoas ouvem a lei de Deus que está dentro dela, que foi colocado nela, que isso é nova aliança? Vocês acham que elas ouvem ou elas estão pintando uma santidade? Eu vejo o tempo todo as pessoas querendo falar de Deus um para o outro, evangelizando e chamando para ir para templos, para cultos. Mas eu não vejo as pessoas de fato praticando as leis que estão dentro dela. Então, alguma coisa está errada. Por que está errada? Porque não compreenderam o que é nova aliança. Os mercenários que vivem do evangelho, homens que lucram com a palavra do Pai, não deixam as pessoas entrar para o reino, para compreender a mensagem do Messias. Porque se elas entrarem e compreenderem, eles perdem os seus lucros. E aí as pessoas não vão mais atrás desses homens. Então é como lá em Mateus 23, o Messias já deixou claro desde aquela época que esses homens que as pessoas seguem como sendo seus guias, eles não entram para o reino e não deixam as pessoas entrarem. E lá ele fala, você tem que empregar força para entrar no reino. Em Lucas 16 ele também fala sobre isso. Por quê? Porque está escondida a porta. A porta estreita está muito escondida. Tanto é que no contexto onde fala sobre a porta estreita, lá fala que quem encontrará essa porta? Porque ela está escondida, cheia de escombros, que são os enganos, as mentiras. E hoje eu quero trazer aqui cinco exigências que o Messias deixou claro. São muitas outras, mas eu vou trazer 5 aqui hoje, que eu tenho certeza que vai iluminar o seu entendimento, para você ver o quanto nós estamos em sofrimento por causa que esses homens manipulam a verdade para que não cheguem a nós como ela é, né? Só o Criador mesmo para tirar a gente desse escombro todo, dessa máfia que é esse sistema religioso. Vamos lá para a primeira exigência. Vamos falar agora sobre a primeira exigência para que de fato você esteja vivendo a nova aliança. Se você não estiver praticando dessa forma como está aqui, você não está na nova aliança. Você está apenas fermentado, achando que está vivendo a nova aliança, mas está vivendo a velha. A primeira exigência, não que seja essa a ordem que o Messias passou, mas eu numerei de 1 a 5 algumas falas dele, que com certeza vai trazer muita luz para o seu entendimento. Coloquei aqui como a primeira exigência o que ele falou para a mulher samaritana no verso 23 de João 4, que diz assim: mas a hora vem, e agora é o que? A hora, o momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as pessoas que assim o adorem. Olha que interessante, ele diz que agora vem, agora é a hora, ou seja, antes não era a hora ainda. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, que os verdadeiros adoradores, ou seja, significa que existiam falsos,
Existiam antes desse momento falsas formas de buscar o Pai. E ele, no contexto, fica claro, ó, o que eram as falsas formas? Você percebe que aqui, ó, a própria mulher samaritana, no verso 20, ela fala, os nossos pais, eles adoravam no monte. Eles iam buscar o Criador no monte, visivelmente, fisicamente. Aí ela fala, mas vocês buscam em Jerusalém, verso 20. Aí na hora ela fala, mas qual que de fato é o lugar, qual que é a forma, qual que é o jeito certo? Aí ele entra no verso 21 dizendo que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, as pessoas irão buscar mais o Pai. Por quê? Porque aí ele entra no verso 23, quando ele fala que nós devemos buscar o Pai em espírito. Esses são os verdadeiros. Então, se você está indo a um local, porque tem gente que fala, não, mas ele falou de Jerusalém. Não, ele está querendo dizer sobre forma física, sobre você mostrar para o povo, para a humanidade, que você está indo buscar alguém, o Criador, coisas desse tipo. Ele falou, os verdadeiros não farão isso. Por quê? Porque eles entenderão que são morada do Espírito Santo, que o Pai habita neles, que eles são casas do Altíssimo. E o Pai sendo morado na pessoa, né, estando na pessoa, automaticamente essa pessoa agora passa a ser consagrada. Ela tem o sagrado em si. Então essa pessoa agora está buscando o Pai de forma verdadeira, em espírito, em si mesmo. Lá em Mateus 6, no verso 6, ele fala sobre entrar para o quarto, que ali é uma representação do nosso entendimento, não é um quarto físico. É claro que ele não ia falar para as pessoas pararem de buscar no templo, parar de buscar no monte, para depois mandar ir buscar no quarto, local físico também. Não, ali foi uma alegoria, ele usou o quarto como local de intimidade, né? Ele estava chamando o povo de Israel para buscar o Pai em espírito e em verdade. Aqui ele foi mais claro ainda para a mulher samaritana, que os verdadeiros não buscarão nem no monte, nem no templo, nem no quarto físico, nem nas esquinas, nem em lugar nenhum. Elas buscarão dentro de si. Elas buscarão em espírito. E aí só aí será verdadeiro. Não existe outra forma de buscar o Criador sem ser essa. Essa é a única forma que ele aceita. Quando a gente busca em nós, no nosso próprio entendimento, a voz do Criador. Porque ele quer falar com todo mundo, mas precisamos querer ouvi-la. Enquanto nós somos ensinados a buscar o Pai fora de nós, infelizmente, não conseguiremos ouvir a sua voz. Então, essa é a primeira exigência para se buscar o Pai em espírito. Abandonar formas físicas de buscá-lo. O povo de Israel buscava ele de forma física. Por isso que ele falou que agora os verdadeiros serão encontrados. Porque os falsos, aqueles que buscavam de forma física, que precisavam ver para crer, esses não serão aceitos mais. Mas agora o Pai vai buscar aqueles que o busquem pela fé, que não precisem ver para crer, não precisem ir a um monte, não precisem ir a um templo, não precisem ter um líder, não precisem de nada disso. Porque agora o líder será o próprio Espírito Santo do Pai que está em nós. E nós o buscaremos em espírito, porque o Pai é espírito e assim importa que nós o busquemos. Essa é a primeira exigência. Bom, eu creio que essa primeira exigência ficou muito clara, né? E não foi eu que disse tudo isso, não. Foi ele que disse. Só que está encoberto. Está encoberta a sua mensagem de forma clara, né? As pessoas fazem self-service da sua palavra, pegam só o que interessa, aí fica difícil de compreender tudo que ele tentou passar, né? Vamos para a segunda exigência. Percebam como é esclarecedora essa segunda exigência. Vamos lá. Segunda exigência para que as pessoas vivam a nova aliança. Ó, verso 16 de Mateus 9. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira a parte do vestido e faz-se maior ruptura. Ou seja, é interessante essa questão aqui que ele fala, porque muita gente não entende isso. Aqui ele estava falando para um povo que estava na velha aliança. E o povo não estava aceitando as suas palavras. Por isso ele fala, vocês não vão conseguir aceitar minhas palavras se vocês continuarem vestindo a roupa velha. Eu não vou conseguir trazer a roupa nova para vocês se vocês não aceitarem mudar a roupa. Eu não posso remendar, porque se eu remendar vai ficar pior. Então, ele estava incentivando ao povo a renovar o entendimento, que é aquilo que Paulo fala lá para frente. Paulo entendeu, ele estava falando com o povo aqui de Israel. E ele usa o mesmo exemplo no verso 17, quando ele fala do vinho novo. Ninguém pode deitar vinho novo em odre velho. Ou seja, as mensagens dele
nunca seriam aceitas se aquele povo permanecesse pensando da mesma forma, se eles não renovassem o entendimento deles. Então, existia uma briga ali de entendimento, que é a roupa velha e a roupa nova. E o interessante é que, na primeira exigência que eu falei, que foi lá em João 4, ele fala para a mulher samaritana que aquela era a hora, aquele era o momento. Momento do quê? Da mudança de chavinha, da roupa velha para a roupa nova. Era a partir dali que o povo começaria a buscar o Pai em espírito e seriam aceitos. Antes, o Pai até tolerava aquela prática deles de buscar a Ele visivelmente, no monte, no templo. Mas depois da vinda do Filho e deixado claro que o Pai não aceitaria mais, que seria falsa essa forma de buscar o Pai, não seria verdadeira, então o Pai não aceitaria mais aquilo. Então aqui em Mateus 9, você vê que está em concordância com João 4. Por quê? Aqui ele está falando: não façam isso, não remendem, não coloquem vinho novo em odre velho. No caso lá ele estava na velha aliança, por isso que ele falava odre velho, roupa velha. Se lá fosse nova, como muitos líderes religiosos, e o próprio livro Bíblia incentiva as pessoas a entenderem que era nova aliança ali em Mateus, Marcos, Lucas. Se ali fosse nova, ele nem usaria a expressão velha. Ele só falaria de coisas novas, mas não, ele está ali tentando fazer essa mudança, essa transição. O Pai veio no corpo do Filho para fazer essa transição da velha para a nova aliança, para a busca no Espírito. Mas só quem entende consegue perceber isso, essa mudança. Então aqui em Mateus 9 ele está falando: eu não aceito que a roupa nova, porque hoje nós estamos na nova aliança, fique com retalhos, com remendos de roupas velhas. Ou você veste a roupa nova, que ele fala inclusive isso na parábola das bodas. Ele fala: ou você aceita a roupa nova de verdade, ou eu não vou aceitar que você fique confeccionando a sua própria roupa. Ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não existe isso para o Pai. Ou é roupa nova ou é roupa velha. E para você conseguir discernir isso, você precisa entender até na onde vai a velha aliança e aonde começa a nova. E dentro, é claro, ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que momento o Messias está falando para nós que somos da nova aliança? Porque a grande maioria das pessoas que ouviam ele falava com elas de forma velha, para que elas pudessem compreender a sua mensagem. E quando ele falava de forma nova, ele vem e usa esse exemplo. Vocês nunca vão aceitar se vocês não mudarem a chavinha, se vocês não renovarem o entendimento, se vocês não vestirem a roupa nova. Eu não tenho como ficar remendando. Eu posso trazer algumas figuras de linguagem, como ele sempre trazia, por exemplo, buscar o Pai no quarto, né? Como eu comentei em João 4, que não é física, mas ele trazia fisicamente para o povo conseguir entender. Mas se eles não renovassem o entendimento e compreendessem que ele não estava falando de um quarto físico, não teria resultado. Eles tinham que entender. Por isso que eles eram carnais, eles precisavam ver para crer. E o Pai vem e traz tudo fisicamente para eles poderem compreender. Mas se eles não renovassem o entendimento, por exemplo, eles iam lá no mar para se batizar e achavam que aquela água iria purificar o pecado deles. Ou seja, eles estavam com o entendimento velho, querendo aceitar o novo, o vinho novo. Não aceitariam, não conseguiriam compreender, porque eles tinham que entender que aquela água só era visível para eles, porque precisavam ver para crer. Eles tinham que renovar o entendimento e entender que a água tem a simbologia de purificar, de limpar. E aí quando eles entendessem isso, eles compreenderiam que não era a água física que limparia eles, mas a palavra pura tem o poder de purificar e de limpá-los. Eles tinham que realmente vestir a roupa nova para compreender. E hoje nós percebemos que a grande maioria das pessoas estão com a roupa velha e estão querendo remendar pano novo ainda. Estão com o odre velho e estão querendo remendar, trazer vinho novo, não recebem. Hoje nós estamos na nova aliança. Quem entra de fato para a nova aliança, essas pessoas vivem a nova aliança, compreendendo o reino espiritual, não aceitando mais a roupa velha. Elas não remendam, não trazem, porque sabem que o Pai não aceita. Ou você veste as roupas novas, ou você fica com as roupas velhas, como na parábola das bodas ele fala, que é colocado para fora quem estiver confeccionando suas próprias roupas. Fica entre choro e ranger de dentes, aonde não há compreensão, né? Porque infelizmente não aceita vestir a roupa nova. Vamos para a terceira exigência. Tá ficando bem interessante, né? Essas exigências, né? Vamos agora para a terceira exigência. Gente, quem está falando sobre essas exigências é o próprio Pai. Ele veio abrir a porta do reino para a humanidade. Mas, como todos já sabem,
foi morto por querer abrir esse reino. As pessoas começaram a entrar para esse reino e o sistema começou a perder poder. Por isso mataram, porque ele colocava em risco todo esse sistema que vive dos mortos. Não pode ressuscitar as pessoas em espírito não, que se ressuscitar o sistema vai abaixo. Deixa as pessoas acreditarem que são nascidas do espírito porque vão para templo, porque cantam uma música religiosa, porque dão dízimos, basta. Mas ressuscitar de fato não, porque senão a gente não lucra mais com eles. É por isso que eles escondem a verdade. Vamos para agora a terceira exigência. A terceira exigência, ela é muito difícil de ser aceita, principalmente pelos líderes religiosos e, é claro, por pessoas que não aceitam não ter governantes. Elas acham que se não tiver alguém governando a vida dela e dizendo para onde ela deve andar, ela se perde, né? Então é difícil para essas pessoas aceitarem essa terceira exigência. Por isso que pouco se fala dela. Em qualquer templo religioso que você for, você vai ver que ninguém fala sobre essa exigência. A exigência, quando eu falo exigência, é interessante comentar que está relacionado a cláusulas da nova aliança, que ninguém fala que tem, né? Todo mundo acha que entrou a nova aliança, mudou, né? Simplesmente acabou, agora é nova. Não, tem exigências também. E essa aqui é uma delas, ó. É o verso 25 de Mateus 20, ó. O Messias chamou para junto de si, né? Ele chamou quem para junto de si? Se você ler o contexto aqui, ó. Aproximando do Messias a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ela então fez um pedido ao Messias, verso 21. Ele pergunta para ela, o que você quer? E ela fala, concede que os meus filhos se sentem à tua direita ou à tua esquerda no teu reino. Ó, sempre visível, vendo visivelmente. Mas ele, sabendo que eles precisavam ver para crer, ele vem e fala, aqui no verso 25, ó, para os seus discípulos, leia até aqui para você ver, mas no verso 25 ele fala algo esclarecedor, que é uma nova exigência da nova aliança. Ó. Chamou eles para junto de si e disse para eles, vocês sabem que os governadores dos gentios os dominam. Aqui ele usa os gentios como um mau exemplo, igual ele fez lá em Mateus 6, usando os gentios como hipócritas, né, pessoas que não conhecem a verdade, porque aqui era a velha aliança. O pão ainda não havia sido dado para os outros povos, o pão estava sendo dado para os filhos aqui. Esse conhecimento que é o pão estava sendo dado para os filhos ainda. Aí ele usa os gentios como mau exemplo. São os gentios que têm governadores sobre si, pessoas que governam eles, que dominam eles. Os grandes exercem autoridade sobre eles, ou seja, sobre os pequenos. Aí ele vem e fala, porém não será assim entre vós. Não será assim, ó, entre aqueles que querem viver a nova aliança, que querem entrar para o reino. Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande no reino do Pai, essa pessoa tem que servir. Não é ser líder, não é ser governador sobre a outra, governar, ser agora, você é membro, aí agora existe uma hierarquia, né, dentro dos templos religiosos. É como uma empresa. Porque inverteram o que Paulo falou, né, no livro de Efésios. Colocaram agora como cargos e não dons, né? E aí a pessoa agora ela é diácono, o outro é presbítero, o outro é pastor, é uma hierarquia. Com isso, as coisas caminham de forma organizada dentro do templo. Só que, com um grande problema que é o que acontece dentro das empresas. Por causa da hierarquia, um obedecendo ao outro. Quando, na verdade, no reino do Pai isso não existe. Ó, não será assim entre vós, ou seja, não há governantes, não há liderança entre vós. Quem quiser ser o maior, que sirva. Então, no reino do Pai, você não é líder quando você está com um cargo que você é maior do que o outro. Você tem algum mérito quando você serve, ao contrário do que nós vemos por aí. Aí o verso 27 ele fala, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, ou seja, quiser ser líder, quiser governar, seja servo. E aí sim, para o reino do Pai, você vai ter alguma utilidade. Enquanto você quiser governar, ser líder, mandar, você no reino do Pai não é nada. Então essa hierarquia que existe dentro dos templos religiosos é tipo uma hierarquia que existe em uma empresa. Onde você tem o gerente, você tem o subgerente, você tem lá o
o setor de contas, que no caso da igreja é a tesouraria, né? Aí você tem o setor de marketing da empresa, é igualzinho, não muda nada, é um comércio literalmente. No reino do Pai, aqueles que querem viver a nova aliança, não existe governança, não existe liderança. O único líder está em João 10, verso 16, quando ele fala que só há um pastor. Verso 16 de João 10. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha, ele está falando com o povo de Israel, por isso que ele fala deste aprisco. Aí ele fala, e me convém a importar e conduzir. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. De quem ele está falando? Não são desse aprisco. O aprisco é de Israel. Quem são as outras ovelhas? Os gentios, outros povos. Só que aí ele fala que elas ouviram a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por que um rebanho? Porque ele fala do aprisco e ele fala das ovelhas de fora. Ele iria unir aqueles que crescem na mensagem para que se tornassem um rebanho. Aí teria o quê? Um líder. Um líder. Aí o que ele fala aqui em Mateus 20 se conclui. Não há governadores, não há lideranças. Por quê? Porque só um é o vosso mestre, só um é o vosso pai. Como ele fala lá em Mateus 23. O Espírito Santo do Criador. Quando ele fala o Cristo, lá está se referindo ao Espírito Santo. Porque o Cristo é ungido, não é? Então o Espírito Santo, o Emmanuel, o Pai em nós, ele nos governa. Todos fazemos parte do corpo, somos membros. Não há um membro maior do que o outro e nem menor. Somos membros, todos somos importantes no seu reino. Vamos para a quarta e penúltima exigência para viver a nova aliança. Fantástica, né, essa terceira exigência, mas a quarta também é esclarecedora. Vamos diretamente para a quarta para não ficar muito longo o vídeo. A quarta e penúltima exigência que eu fiz dessa lista, tem muitas outras, mas a quarta e penúltima exigência é o que ele fala em Lucas 17 para o povo de Israel. Ele disse isso para o povo de Israel, a parábola do servo inútil. Olha só, ele está aqui em Lucas 17 dizendo que o pai não aceita servo inútil. Ele não tolera. O que é um servo inútil? Uma pessoa que só faz o que é certo por causa que alguém ensinou, porque a lei mandou. Não é capaz de ouvir a voz do Criador. Não ouve. É uma pessoa dependente da lei, é filho escravo, filho da lei. Por isso que vem a história de salvação dizendo que o pai busca os filhos da livre, como Paulo fala lá em Galatas 4, que é um contexto maravilhoso para trazer uma mensagem aqui para o canal. O pai procura os filhos da livre. O pai procura os filhos espirituais, os nascidos do Espírito, não nascido da lei, mas nascido do Espírito, porque aí essa pessoa deixa de ser servo inútil. Aquele servo que, poxa, quer dizer que você vê uma pessoa morrendo do seu lado, se ninguém chegar com a lei do lado falando, olha, que você tem que cuidar, você deixa ela morrer, é assim, isso é servo inútil. Servo que não serve para o pai. O pai quer pessoas que ouçam a sua voz e que façam o que é certo. A gente tem a parábola do filho pródigo que ilustra bem isso, né? A diferença dos servos inúteis, que você vê lá que eram religiosos, por incrível que pareça. Acredito que ele usou esse exemplo até para mostrar que, né, infelizmente, os religiosos, quando tem alguém com um problema, eles levantam a mão para orar. Não estendem a mão para ajudar, não. Isso mostra o quanto são inúteis, o quanto não compreenderam a mensagem. Joga tudo a responsabilidade para o Criador, como se eles não tivessem que fazer nada. É servo inútil, né? Eu prefiro, na hora que tem alguém passando mal, eu prefiro uma mão que vai lá e estenda para ajudar, né? Imagina que tem uma pessoa se afogando. O que é melhor? Uma mão que estende para puxá-la e para salvá-la, ou 10 pessoas com a mão erguida orando, né? Então é isso que o pai está falando na parábola do servo inútil. E assim estava o povo de Israel. Só faziam o que a lei mandava. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar o gado, lhe dirá ao voltar do campo, chega-te e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me uma ceia, cinge-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás tu e beberás. Aí ele fala, porventura agradecerá ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Você vê,
Qual de vós, tendo um servo a lavrar e apacentar o gado, e ao voltar ele do campo, aí chega-te e reclina-se à mesa. Aí não dirás antes, ele chega cansado, ele vai sentar, vai reclinar a mesa, e aí antes de ele fazer isso, você pede para ele preparar para você, né, alguma coisa. Aí depois de você ter comido e bebido, aí ele fala: porventura você agradecerá esse servo por ter preparado para você a comida que você pediu? Aí ele, né, o que ele está querendo dizer aqui? Não, afinal de contas ele fez só o que você mandou. Se ele chegasse ali e você não pedisse, ele iria sentar e não ia fazer sua comida não. Mas ele está ali para isso. E aí ele chega e você tem que pedir. É isso que ele está falando. Assim também vós, quando fizeres tudo que for mandado, digam: somos servos inúteis, porque só fazemos o que devíamos fazer. Só fazemos aquilo que foi pedido. Não vamos além. Não posso, que tem muita gente. Analisa, por exemplo, as leis que nós temos hoje, que é igualzinho às leis que tinha lá na Velha Aliança, as leis para conduzir o povo tem um pouco mais. É a lei que controla o povo. Se você tirar a lei por um dia, você vai ver a catástrofe que vira. Esse tempo atrás teve um estado aí, né? Acho que foi no Espírito Santo, que justo no Espírito Santo, olha o nome, né? Ficou até um paradoxo. Tiraram as leis e, nossa, o povo começou a saquear as lojas, roubar. Pegaram até pastor dentro de uma loja lá, roubando uma lavadora. Tem até na internet para você ver o vídeo. Ou seja, é até interessante, né? O nome do estado ser Espírito Santo, e tirou as leis. Ou seja, gente, a maioria das pessoas são movidas pelas leis, são servos inúteis. O povo acha que existe um certo controle na terra porque Deus está controlando. Não, são as leis. O Pai, ele controla os seus, aqueles que não precisam de leis, e que nós só saberemos quem são esses no dia que o Pai separa o trigo no seu celeiro. Porque esses são aqueles que não aceitaram ser dominados por leis, foram bons, estavam acima da lei. Por isso que o Messias falava: está aqui aquele que é acima da lei, que é maior do que a lei, que não precisa dela para fazer o bem. Não é um servo inútil como vocês, é isso que ele quis dizer para eles. Não sou servo inútil como vocês. Então, para viver a nova aliança, é necessário não ser servo inútil, não depender de regras, de leis, de tutores, de homens para dizer: vai para cá, vai para lá, vira à esquerda, sobe ali. Não! O Espírito Santo é o vosso mestre, é o vosso Pai, como ele fala em Mateus 23. Ouça a sua voz e ele vai conduzir você para os passos verdejantes. E para o Pai você não será servo inútil, fará o bem quando precisar ser feito. Não porque alguém disse que tem que fazer, mas porque você sabe que aquilo vai fazer bem para o próximo, vai fazer bem para a humanidade, vai fazer bem para a terra, vai fazer bem para você. Então você faz por amor, não por lei. Filho da livre. Vou agora finalizar com a quinta exigência, que é muito importante também. Depois eu vou colocar cada exigência separada aqui no canal, os vídeos mais curtos, mas todas elas juntas dá uma visão melhor. E depois eu vou trazer outras exigências, porque não para só nessas 5 não, tem muitas outras, bem interessantes. Vamos lá, vamos para a quinta exigência, quinta e última. E agora a quinta cláusula, que também está totalmente distorcida em nossa época e as pessoas não se atentam, é o que ele falou no verso 28 de Mateus 10. O contexto de Mateus 10, para quem está familiarizado aí, é aquele contexto que ele manda os discípulos, né, irem anunciar o evangelho, dando a eles autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem os espíritos imundos e curarem toda sorte de doenças, enfermidades. E ali ele também alerta eles sobre algumas importâncias que eles deveriam dar, sobre não levar alforjes, dar de graça o que de graça receberam, né? Muitos hoje querendo anunciar a verdade, mas não querem cumprir as exigências. E uma das exigências que ele deu é essa aqui, ó, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Claro que muitas pessoas aqui atrelam esse verso que ele está falando para as pessoas temerem ao Pai, né? Não temerem ao homem. Mas existe um fato interessante. Quem são as pessoas que são capazes de
fazer perecer no inferno alma e corpo da humanidade. São aqueles que dizem que anunciam a palavra. Só que se eles não estiverem dando para o povo roupa nova, e sim roupa remendada, eles estão condenando as pessoas ao inferno. 2 vezes merecedoras do inferno. Lembra que eu tenho uma mensagem já no canal falando sobre isso? 2 vezes merecedoras do inferno. Porque as pessoas já são merecedoras do inferno por causa de suas práticas carnais. Aí quando vem esses homens dizendo que anunciam a verdade, e ao invés de ensinarem elas a buscarem o Pai em si, como lá na primeira exigência o Messias ensinou, buscarem em espírito, buscarem em si, não no monte, nem no templo, eles vêm e ensinam ir para o templo, porque aqui na nossa região não tem monte, porque existe até igrejas em lugares que tem montes perto, que eles vão para monte até hoje, mostrando o quanto esses homens conseguem tornar as pessoas 2 vezes merecedoras do quê? O que ele falou aqui? De fazer perecer no inferno. E esses homens fazem as pessoas serem 2 vezes merecedoras. Elas já eram merecedoras no começo porque já as suas práticas carnais, de mentir, de roubar, de fofocar, seus desejos carnais, ambição, cobiça, estava à flor da pele. Aí vem esses homens, em vez de trazer a palavra pura, de pôr a roupa nova nas pessoas e deixarem elas buscar o Pai em Espírito e em verdade, não. Agora eles querem ser dominadores sobre elas. Eles querem ser governantes sobre elas. Como lá ele falou em Mateus 20. São os gentios que têm. São os povos que não têm a presença do Espírito Santo que têm governadores. Porque precisam ter. Não tem o Espírito Santo, então precisam ter alguém que as dirija. Agora, vem esses homens dizendo que estão falando a verdade. As pessoas acreditam, porque afinal de contas eles vêm com títulos. Títulos que fazem as pessoas olharem e falar, poxa, esse homem está anunciando a verdade. A pessoa vai lá, agora ela se torna o quê? Serva dele, não ele serva dela, mas ela se torna serva dele, que agora ela vai ter que lavar a igreja para ele, ela vai ter que dar dízimo para ele, vai ter que dar oferta para ele, pagar as contas dele. Ou seja, essas pessoas se tornam servas deles. E aí, como ele fala aqui no verso, elas não têm um pingo de medo, gente, desses homens, o povo que estão nesses templos. Porque eles têm poder de tornar elas 2 vezes merecedoras do inferno. E elas não se preocupam com isso. Comem tudo que eles falam. Tudo. Por que comem de tudo? É como o Messias falou na parábola lá do porco, né? Da pérola e do porco. Ó, figura de linguagem para um povo que precisava ver para crer. O porco não distingue o que é pérola e o que é lavagem. Ele pisa na pérola. Então esse povo, eles não distinguem. Então aqueles homens falam o que querem. Dão roupa, parecendo aquelas roupas de festa junina, todo remendada. E o povo veste. E o pior, acham que são santos e são mais santos do que os outros. São mais santos que os outros. Aí cai naquilo que o Messias falou lá em Mateus 6, para o povo de Israel. Vocês oram em pé nas esquinas, nas sinagogas, ficam usando de vãs repetições a orarem, igual os gentios, e estão se achando maior que eles. Por quê? Por quê? Hoje é a mesma coisa. O povo vai nos templos religiosos, come da lavagem que esses homens dão, vestem a roupa tudo remendada, praticando obras da velha aliança, né, como templos, tendo liderança sobre si, batizando numa água física, comendo um pãozinho como sendo ceia, tudo prática de gente cega espiritualmente. E quando saem dali, saem parecendo uma pomba, com o peito tudo estufado. Ah, eu sou santo, eu sou consagrado, sou escolhido. Ah, mentir pra lá, rapaz. Tá igualzinho o povo do mundo, quando sai do templo, vão para suas lojas e usam o cliente para se enriquecer, cobrando mais caro. Se o cliente for uma pessoa menos conhecedora do assunto, aí enfiam nele garantia, enfia nele nisso, naquilo, cobra mais caro, mentem, sabe? Não cumprem as datas de entrega. É uma verdadeira bagunça em prol do seu egoísmo, da sua ambição, frutos da carne, a flor da pele também, igual o povão do mundo. Todo mundo querendo ser rico nessa terra. Se esqueceu que também uma das exigências é não cobiçar os tesouros dessa terra para a nova aliança. Então, tudo querendo ser rico. Hoje você vê vários canais do YouTube aí, os caras tudo usando o nome de Deus, que Deus o abençoou. Como assim? Teve um lá que
Eu vi esses dias um cara que fala de Deus até, mas disse que não ia descansar enquanto não comprasse a empresa do primeiro patrão dele. Olha, tem mágoa, tem inveja, e tá lá falando de Deus, ou seja, 2 vezes merecedores do inferno. O assunto nem é esse, mas acabou até ficando interessante falar sobre isso também. Então, temos que ter cuidado com pessoas que dizem anunciar a verdade. Tem que primeiro analisar, ver se realmente aquele homem não está trazendo enganos, mentiras, palavras fermentadas, que estão me conduzindo ao inferno. E a gente vê que essas pessoas têm medo dos homens que matam o corpo. Olha como que está invertido. Isso é blasfêmia, isso é apostasia. O povo hoje está com medo daquele que mata o corpo. Você vê que hoje tem essa doença aí, coronavírus, o povo tudo com medo do coronavírus. Se pegar, se morrer, meu Deus. Peraí, que medo é esse daquilo que mata o corpo? Sendo que a nossa pátria não é aqui, ou eu estou enganado, as pessoas estão querendo é aqui mesmo. Né? Então, tá tudo invertido. Que o Senhor abençoe a vida de todos, e eu finalizo aqui essa 5ª exigência, mostrando que hoje as pessoas estão com medo de quem mata o corpo, não quem mata o espírito. Mas a exigência para viver a nova aliança é ficar atento com quem mata o espírito. Quem mata o corpo, deixa para lá. Esses aí podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.